Antes de começar, se inscreva agora no canal Vozes da Escuridão. Aqui, nenhuma história é leve, nenhuma é segura, e muitas delas não deveriam ser ouvidas à noite. Se você gosta de narrativas que mexem com a mente, ative o sininho e fique até o final. Algumas respostas só aparecem no último minuto. Ninguém na cidade gostava de falar daquela casa. Não porque fosse lenda ou boato barato, mas porque todos sabiam que algo ali não terminava bem. Ela ficava no fim de uma estrada de terra, onde o mato crescia alto demais e o silêncio parecia espesso, quase físico. Era o tipo de lugar que você sente antes mesmo de ver. Uma pressão no peito, um incômodo sem nome, como se o ar estivesse errado. Eduardo nunca acreditou nessas coisas. Professor universitário, mente lógica, avesso qualquer ideia que não pudesse ser provada. Quando encontrou o anúncio da casa por um preço absurdamente baixo, viu apenas uma oportunidade. Os comentários dos moradores locais soaram como superstição barata. Para ele, medo sempre foi sinônimo de ignorância. Nos primeiros dias, tudo parecia normal demais. A casa era silenciosa, sólida, antiga, mas bem conservada. As noites eram frias e longas, e o som do vento batendo nas janelas era o único ruído que quebrava o vazio. Eduardo dormia bem, convicto de que tinha feito um excelente negócio. A primeira coisa estranha aconteceu de forma tão sutil que ele quase ignorou. Um livro que costumava deixar sobre a mesa da sala apareceu no sofá. No dia seguinte, a chave do carro, que sempre ficava no mesmo gancho, estava no chão do corredor. Nada desaparecia, nada quebrava. As coisas apenas mudavam de lugar, como se alguém tivesse estado ali, mas sem deixar rastros. Eduardo começou a prestar mais atenção. Passou a fotografar os cômodos antes de dormir, apenas para provar a si mesmo que estava exagerando. As fotos confirmavam. Algo se movia enquanto ele dormia. Ainda assim, sua mente buscava explicações. Dilatação térmica, memória falha, estresse, até que os sons começaram. Não eram barulhos altos. Não havia gritos, nem batidas violentas. Eram passos, lentamente arrastados, sempre no mesmo horário, 3h17 da manhã, todos os dias, exatos, como um compromisso. Ele acordava com a sensação clara de não estar sozinho. Ficava imóvel na cama, ouvindo os passos percorrerem o corredor, pararem diante da porta do quarto, após alguns segundos, se afastarem. Nenhuma maçaneta girava, nenhuma porta era forçada, apenas a certeza de que algo estava ali, do outro lado, esperando. O espelho do corredor passou a incomodá-lo. Era antigo, grande, com uma moldura escura e desgastada. Ele evitava olhar diretamente para ele, embora não soubesse explicar o motivo. Certas noites, ao passar apressado, tinha a impressão de que o reflexo demorava a responder. Um atraso mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o estômago revirar. Numa madrugada, Eduardo parou em frente ao espelho. Observou o próprio rosto cansado, as olheiras profundas, a barba mal feita. Moveu a cabeça lentamente. O reflexo acompanhou. Moveu o braço. Acompanhou. Ele respirou aliviado, convencido de que estava perdendo o controle por falta de sono. Então piscou. O reflexo não piscou junto. O sorriso surgiu devagar demais. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem reconhece algo que esperou por muito tempo. Eduardo deu um passo para trás, o coração disparado, e naquele instante o reflexo levantou a mão, mesmo com ele mantendo os braços abaixados. Eduardo correu para o quarto e trancou a porta. Passou o resto da noite sentado no chão, encostado na cama, segurando uma faca de cozinha,
ouvindo a respiração do lado de fora. Não havia passos, não havia batidas, apenas uma respiração calma, paciente, exatamente do outro lado da porta. No dia seguinte, ele decidiu ir embora. Arrumou algumas coisas às pressas, mas algo impediu de sair imediatamente. Um detalhe que o fez descer até o porão da casa, um lugar que ele vinha evitando desde o primeiro dia. O porão era frio, úmido e cheirava a mofo antigo. Lá embaixo, encontrou uma caixa de madeira cheia de fotografias. Muitas fotografias. Famílias diferentes, décadas diferentes, sempre na mesma casa. Em todas elas havia algo errado, uma figura ao fundo, às vezes quase invisível, às vezes mais nítida, sempre parada, sempre olhando para a câmera. E em várias dessas fotos, essa figura era ele, não apenas parecida, idêntica, mesma cicatriz no queixo, mesma expressão, mesmas roupas que ele usava agora. Fotos datadas de anos antes de seu nascimento. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob os pés. A casa não era assombrada. Ela não precisava de fantasmas. Ela criava os seus próprios moradores. Na última noite, ele tentou fugir. Entrou no carro, girou a chave repetidas vezes, sentindo o pânico crescer a cada tentativa frustrada. O motor não respondia. O silêncio ao redor era absoluto. Quando olhou pelo retrovisor, viu que não estava sozinho. A cópia estava sentada no banco de trás, exatamente como no espelho. Calma, familiar, sorrindo. Dias depois, um novo anúncio apareceu. A casa havia sido colocada à venda novamente. Um corretor dizia que o antigo proprietário tinha saído às pressas por problemas pessoais. O novo morador entrou. Sentiu um leve arrepio no corredor, mas ignorou. O espelho refletiu tudo normalmente. Quando ele virou de costas, no entanto, o reflexo continuou ali, parado, esperando. Se você chegou até aqui, comenta agora. Você teria coragem de morar nessa casa? Se inscreva no Vozes da Escuridão, porque toda semana novas histórias vão testar até onde vai a sua sanidade. Algumas delas podem parecer próximas demais da realidade,